Olá, pessoal, tudo bem? Chegando aqui novamente e desta vez com o objetivo de compartilhar com vocês um conhecimento acumulado durante um certo período da minha vida no mercado de capitais, em investimentos de uma maneira em geral. Eu estou chamando de o método, é o método que eu utilizo. Dizem que um homem, para ser completamente realizado, ele precisa ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Na realidade, eu tenho 4 filhos, né? 3 filhos homens e uma mulher. Plantei já 4 árvores, uma para cada um dos filhos, estão plantadas. E o livro eu já comecei a rascunhar alguma coisa, mas em tempos de tecnologia como o vídeo e a tecnologia digital, certamente um vídeo também vale pelo menos por um capítulo do livro. E esse vídeo ele é muito especial, porque de fato ele traz informações que eu fui acumulando ao longo de mais de 15 anos, e informações simples, objetivas, e todos podem se utilizar dela se acharem interessante, e representa aquilo que eu faço como investidor, naquilo quando eu posso operar. Então, eu estou compartilhando com vocês com o propósito de que vocês também comentem, critiquem, deem feedback, e se tiverem dúvidas, me mandem, coloquem nos comentários essas dúvidas, a gente vai tentar tirá-las, esclarecê-las. Então, é um prazer grande e eu faço esse vídeo com muito carinho, porque é um conhecimento simples, mas eu entendo válido para todos aqueles que querem alcançar sucesso com seus investimentos. Então, vamos lá, vou começar uma apresentação aqui com vocês e a gente vai comentando em cima de cada uma delas. Antes de mais nada, eu queria dizer que dividi esse vídeo em duas partes por uma questão de tempo e de melhor disponibilização lá no YouTube. Então, na parte 1 eu abordarei 2 tópicos e na parte 2 os 2 tópicos complementares. São só 4 tópicos de orientação sobre como atuar como investidor. Então, apenas para facilitar, dividi o vídeo em 2 e fica também um pouco mais rápido para cada um poder assistir no momento que lhe for mais conveniente. Então, vamos, sem mais delongas, para a apresentação, onde eu vou comentar então sobre o método que eu utilizo como investidor. Bom, esse método, apesar de simples, ele reúne, como eu disse, conhecimentos acumulados com leitura de livros, participação em cursos, operações no dia a dia, ou seja, diversas formas de aquisição de conhecimento. E eu tentei sintetizar naquilo que eu transmitiria, com certeza, para cada um dos meus filhos, da minha filha, para minha filha, e fazendo isso, então, compartilhando com vocês aquilo que de fato importa para mim hoje, quando eu estou atuando em operações de investimento. Então, é um compartilhar, como eu disse, de vários anos, um conteúdo acumulado que eu tentei sintetizar nessa apresentação. Então, eu chamei de o método apenas como uma forma de dar um título, porque de fato tem uma certa disciplina na sua execução. Então, o primeiro ponto que eu teria a dizer para vocês era: tenha uma carteira de ativos para investir. Algumas pessoas falam comigo e dizem: não, eu só invisto em ações. Outras dizem assim: não, eu só invisto em poupança. Outra diz assim: eu só invisto em imóveis. Outras falam: ah, eu só compro dólar. Bom, todos esses ativos podem ser interessantes, porém, eu diria que você diversificar, você ter mais opções, vai lhe trazer mais resultado ao longo dos anos, porque você não fica preso num único ativo, né? Então, eu vou comentar sobre alguns deles e a sua importância. Renda fixa, tesouro, fundos e poupança. Acho importante você ter um fundo de investimento atrelado ao CDI, ou mesmo o tesouro direto, quem gosta da poupança, ter essa alternativa para determinadas situações da economia, fazer lá a sua reserva.
Normalmente eu faço disso uma reserva momentânea, esperando oportunidades para outros investimentos. Fundos imobiliários é uma opção também muito interessante, é algo relativamente novo no mercado, não tão novo assim, surgiu com mais força após o Plano Real, quem se lembra aí do Plano Real, no governo do Fernando Henrique Cardoso, mas hoje ele oferece, além de uma rentabilidade associada à variação das cotas do fundo, de acordo com os imóveis que o compõem, um rendimento, na maioria deles, um rendimento mensal, que hoje você, escolhendo bem o fundo, você vai conseguir algo em torno de 0,5% até 1% ao mês de rendimento, que eu considero muito bom, melhor do que você ter um imóvel próprio alugado, né? Porque aqui você tem a certeza do recebimento, não precisa de contrato, compra e vende a cota quando você achar conveniente, então é uma opção bastante interessante também. Dólar e moedas, né? Também é hoje uma alternativa de investimento, dependendo do momento em que você compre e do objetivo que você tenha com elas. Então, acho também interessante colocar isso na carteira. Ações e opções. Na realidade, eu coloquei aqui opções e para muitas opções não é uma alternativa de investimento. De fato, as opções elas foram criadas como uma espécie de seguro. Logicamente que eu falando aqui hoje sobre o método, eu não vou poder detalhar cada uma dessas alternativas, eu estou falando de uma forma mais superficial para vocês compreenderem a ideia, mas o uso de opções pode também alavancar os resultados da sua carteira. E eu costumo trabalhar com opções, vendendo opções das ações que eu possuo. E uma carteira de ações também diversificada, onde você não fique concentrado num único segmento ou mesmo numa única empresa. Bom, outros, aí cada um, né, tem a sua alternativa pessoal que gosta mais, tem gente que gosta de imóvel, tem gente que gosta de um terreno, de uma casa na praia, enfim, e faz os seus investimentos também considerando esses ativos. Porém, eu desaconselho os ativos que são considerados como imobilizados. Então, já entra aí nessa categoria terrenos, propriedades como imóveis, fazendas, a não ser que a fazenda tenha uma atividade produtiva dentro dela, né? Aí é diferente. Como também você tenha um imóvel que ele, por exemplo, funcione como dentro de uma parte até um flat, onde você tem um rendimento, então já é um pouco diferente. Mas você tem, por exemplo, uma casa de praia que fica parada, eu não consideraria isso como investimento. Eu não estou dizendo que não deva ter, né? É como também ter um carro. O carro não deixa de ser um investimento, mas que não entra naquela categoria dos investimentos rentáveis que vão lhe trazer algum retorno. E para reforçar com vocês esse entendimento, eu vou compartilhar aqui a imagem da minha carteira, né, atual. Aliás, estava no dia 8 de junho. Para vocês terem uma ideia, um acompanhamento simples aí no Excel. Então, aqui a distribuição da minha carteira pessoal em percentuais. Eu tinha nessa data 17,7% do capital em fundo imobiliário, em cotas do HFOF 11 e do MXRF 11. São dois fundos imobiliários, poderiam ser outros, mas esses que eu estou no momento. Em tesouro renda fixa, em fundo de investimentos atrelados ao CDI, para ser mais preciso, 11,8%. Em ações e opções, 38% do capital. Em criptomoedas, Bitcoin e Ripple, poderia também estar aqui com dólar e tal, mas essas criptomoedas têm me chamado a atenção e vejam que é um percentual muito pequeno, 0,5%, e eu tenho apenas para acompanhar o movimento dessas moedas e identificar eventuais oportunidades que possa justificar uma compra, um investimento. E em caixa 32%. Então, se vocês analisarem aqui, eu tenho em caixa 32 com mais tesouro renda fixa 11,8, eu teria 43,8% disponíveis para aproveitar novas oportunidades que surjam no mercado. Bom, o rendimento acumulado dessa distribuição ao longo do ano de 2020, até o dia 8 de junho, no fundo imobiliário ainda uma defasagem de menos 1,7%,
Todos sabem, né, que houve uma queda geral nos ativos após a crise aí com o Covid-19. O Tesouro Renda Fixa estou com 2,2% de rendimento. Ações e opções com 25,3%, aquele que mais rendeu. Lembrando que o Ibovespa esse ano ainda está no negativo, né? E a gente conseguiu aí esse resultado. E em criptomoedas, 9,5%. E o caixa, como não está aplicado em algo que renda efetivamente, não rendeu nada. Atualmente, acumulado em 2020, uma rentabilidade de 13,9%, positiva, né? No contexto que nós estamos, faz bastante diferença. E um rendimento no mês, aqui eu coloco 30 de junho como sendo a data final do mês, mas esse rendimento vai variando a cada dia que eu vou atualizando essa carteira. Então, no mês estava em 6,88% nessa data. Então, a forma simples, outras pessoas têm aplicativos, tem uma forma mais elaborada de acompanhar. Se eu tiver algum ativo adicional, eu posso colocar mais uma linha aí, fazer esse acompanhamento, mas isso resume a minha carteira. E eu volto aqui concluindo esse primeiro ponto do método, né? Tenha uma carteira de ativos para investir. Bom, vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto é tenha um horizonte de longo prazo. As pessoas às vezes me falavam sobre essa questão de um horizonte de longo prazo e me passava a sensação de que eu tinha que comprar um determinado ativo, por exemplo, uma ação de uma empresa, fosse ela Banco do Brasil, Petrobras ou o que fosse, e passar então 10 anos com ela. E aí, ao final de 10 anos, eu veria qual foi a minha lucratividade. De fato, isso também pode acontecer, de ao longo de um determinado período, você obter um rendimento expressivo num determinado ativo. Mas, na realidade, o que vai garantir o rendimento desse ativo é se você comprar na hora certa e vender na hora certa. Isso pode levar de 1 minuto até 30 anos, se for o caso, né? Então, o horizonte deve ser de longo prazo, mas as operações podem ser de curto prazo. Então, vamos tentar detalhar isso um pouco aqui nos tópicos, né? Ganhar sempre é mais importante que oscilar sempre. Então, esse é um ponto importante que às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, poxa, nesse mês eu tive um rendimento aí de 20% na minha carteira. Ótimo, parabéns, excelente desempenho. Mas já no mês seguinte ela diz, poxa, nesse mês agora eu tive 30% negativo. Aí eu digo, puxa vida, então não foi legal. No outro mês ela tem 5%, no outro mês tem 10 negativo, no outro tem 20 positivo, e fica assim numa oscilação muito grande, porque perde essa visão de longo prazo. O importante nos seus investimentos é você ter sempre um ganho constante. E se tiver alguma perda, que ela seja a mínima possível e, se possível, seja logo contornada, né? Então, ganhar sempre é mais importante do que oscilar sempre. O outro ponto é que longo prazo não significa casar com um ativo. Às vezes, 1 minuto pode ser um longo prazo. Eu falei sobre isso quando disse que você pode passar 10 anos com uma ação, por exemplo, e pode passar alguns minutos, dependendo da operação que você faça. Se for uma operação de day trade no próprio dia, você pode comprar de manhã e vender de tarde, ou dependendo do tipo de operação, que é operar com índice, por exemplo, as operações de segundos. Então, e ali ele já assegura o seu ganho. Então, veja, longo prazo não é se casar com um ativo. Ah, eu comprei a ação dessa empresa a R$ 10, essa ação hoje está a R$ 3. Eu só vendo agora quando ela chegar em 12, em 13, quando ela recuperar. Bom, em alguns casos isso pode ser interessante, sim. O ideal teria sido você ter comprado ela a 3, né? Ou a 4, quando ela chegou num preço mais em conta. Mas isso vai ser objetivo dos outros dois tópicos que estarão no vídeo seguinte. Mas você não precisa, então, casar com aquela ação e aguardar 10 anos para que ela se recupere. Por quê? Porque enquanto isso acontece, outras oportunidades estão surgindo em outros ativos. Podem ser ações de outras empresas, pode ser o dólar, pode ser um fundo de investimento. Então, você tem alternativas para contornar aquela perda eventual que você teve e compensar isso com investimentos em outras alternativas, em outras opções.
Longo prazo é o seu horizonte, é aquilo que você espera alcançar num determinado período. Não significa permanecer sempre com um ativo a vida toda. E não tenha receio de trair seus ativos. Às vezes a pessoa diz assim: puxa, mas eu sempre investi em imóveis, eu sempre investi em terrenos, eu sempre investi em dólar, e agora eu vou investir em ações. Ou então você tem uma ação e diz: eu sempre investi em ações da Vale, e agora eu vou investir na Siderúrgica Nacional, eu sempre investi em ações da Movida, que é uma locadora, e agora eu vou investir em ações da Tupi, que é uma indústria que trabalha com aço e ferramentas de ferro. Bom, então, na realidade, você não pode ter esse receio. Você deve estar associado a investimentos que, no contexto em que você está, tenha a perspectiva de lhe trazer retorno. Então, esses são os dois primeiros tópicos aqui que eu falei do método, e nós vamos ter a sequência deles no vídeo seguinte. Como eu falei, a opção de colocar no vídeo seguinte foi para dividir melhor o tema e fazer uma abordagem mais objetiva e direta. Valeu, pessoal? Bom, pessoal, estou aqui de volta para concluir essa primeira parte, né, desse tema que eu estou abordando sobre o método, tendo falado sobre esses dois tópicos iniciais, a importância de uma carteira de ativos e a importância de se ter uma visão de longo prazo. Pelo tempo disponível e pelo modelo de apresentação, talvez a gente não tenha conseguido deixar claro tudo aquilo que envolve essas orientações. Então, se por acaso você ficou com alguma dúvida e quiser comentar sobre alguma coisa desses dois tópicos, pode comentar aqui no próprio vídeo, aqui nos comentários aqui do YouTube, ou então onde você estiver assistindo, e me mandar um zap, enfim, para que eu possa ter ciência da informação que eu preciso tornar mais clara. E não perca o módulo seguinte. A ideia, como eu disse, foi só de dividir para ser mais rápido e objetivo em cada um, e também para não sobrecarregar a plataforma de exibição, tá bom? Então, bons investimentos a todos, foi um prazer estar aqui, espero que vocês tenham gostado e me acompanhem no próximo módulo, que eu acho que vão ter tópicos bem mais interessantes tratando da questão de quando comprar e por quanto comprar. Então, isso acho que vai interessar a todos. Muito obrigado, um grande abraço aí, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.